As aprendizagens previstas na base podem ser sistematizadas em 3 aspectos que eu imagino a gente precisaria destacar. Um aspecto é a postura investigativa do aluno, né? Investir na curiosidade e no desenvolvimento da curiosidade do aluno a serviço das aprendizagens, né? Um outro aspecto que tem bastante ligação com esse é o protagonismo do aluno, não é? A possibilidade de que o aluno se envolva, ele não é meramente um agente passivo, algo que a gente discute já há bastante tempo. Na verdade, desde que surge a ideia da escola nova e da escola ativa, nós estamos enfatizando esta questão da atividade ou do protagonismo do aluno. Protagonismo entendido num sentido maior é assim, tudo que a escola faz, todos os conteúdos que ela trabalha, todas as atividades nas quais ela envolve o aluno, tem que ter como pano de fundo a questão da sua iniciativa, do aluno tomar a iniciativa, do aluno empreender, dele dar ideias, dele contribuir com aquilo que ele pensa ou que ele sente e dele exercer o seu protagonismo tomando decisões. Não é? Acho que isso está na própria base tá da definição, na essência das competências. E da habilidade, do que significa habilidade mesmo. Se a gente olhar as 10 competências, o que a gente vai ver é que não existe nenhuma das 10 competências existem no vazio. Ela fala de um conteúdo, de um objeto de conhecimento para alguma coisa. Este para alguma coisa é aí que está a atividade do aluno. Não necessariamente uma atividade externa. Pode ser uma atividade interna. Então, quando eu digo usufruir da cultura, ou apreciar a cultura para poder entender a diversidade, etc., isso é protagonismo também, quer dizer, é tomar a iniciativa de reconhecer a diversidade. O que está muito ligado, na verdade, ao modo como cada conteúdo é trabalhado em sala de aula, quer dizer, então nós temos aí um conjunto de pedagogias ativas, de metodologias ativas, que nós temos que apropriar delas definitivamente. Quer dizer, desde a escola nova que nós estamos nessa. Está na hora, realmente, das escolas brasileiras assumirem a ideia das pedagogias ativas, que tem nomes, hoje elas levam rótulos mais diferenciados, né, professora? Pode ser PBL, que é o ensino baseado em projetos, ensino baseado em problemas, pode ser ensino por competências, muitas vezes também é chamado ensino por competências, porque cada problema o aluno segue individualmente, então é um problema de ir modelando competências, mas que envolve, de alguma maneira, este espírito. Quer dizer, é um modo de trabalho no qual o aluno não é um recipiente vazio. Tá certo, mas eu acho que aí, imediatamente, a gente tem que lembrar da questão da criatividade, né? Você investir no protagonismo e nessa perspectiva de educação a serviço da perspectiva investigativa, etc., etc., significa investir na criatividade do aluno. Quer dizer, não significa que o aluno vai ficar sempre à mercê das resoluções prontas, acabadas, das fórmulas que levam desta maneira para resolver este ou aquele problema, mas na perspectiva de que o aluno possa criar também, que ele seja estimulado a isso. E não é criar ponto, é criar com vistas a algum objetivo, criar dentro de um determinado contexto e que isto sirva para a vida do aluno. Quer dizer, veja, nós estamos, quando se fala desses 3 aspectos, a criatividade, o protagonismo e essa perspectiva investigativa, de certa maneira você está falando no aprender a aprender. No aprender a aprender, ele está falando numa coisa que é importante para o resto da vida. Sim. Quer dizer, no projeto de vida, no propósito que ele vai estabelecer para ele mesmo, quais os caminhos que ele vai querer cruzar na vida dele, isso tudo está posto nesse momento, né? Mas eu acho que a gente também tem que lembrar, professora, que a criatividade ela não se dá no vazio. Quer dizer, a criatividade envolve estudo, envolve disciplina, envolve conteúdo, porque muitas vezes nós temos a tendência de achar assim, criar é assim, eu vou dormir e de repente eu tenho uma inspiração e eu crio. Não é isso a criatividade. Se a gente olhar, por exemplo, uma bailarina dançando muito bonito e criando aquela beleza que ela cria no palco, quantas horas por dia ela treinou, ela estudou para se envolver naquilo, ou um cantor, ou um artista, que é onde a gente vê a criatividade mais, digamos, mais comumente, sempre envolve trabalho.
ninguém cria em cima do vazio, né? Eu queria falar um outro aspecto assim que eu vivenciei como pessoa de dentro da escola, né? Gestora, diretora, professora, que são os grêmios estudantis, os clubes de estudo, que eles representam um espaço absolutamente interessante para desenvolver essas perspectivas das quais a gente está falando, né? A criatividade, o respeito ao outro, identificar regras, criar regras que vão reger o funcionamento da atividade, vão ter interesses claramente definidos. Por exemplo, um clube de leitura. Quando você faz um clube de leitura, eles selecionam os livros, eles arranjam, a partir dos livros, eles arranjam maneiras de socializar as leituras. Quando eles fazem um clube, por exemplo, de ciências, não é? Eles vão visitar alguns locais, eles fazem algumas atividades. Isso estimula o protagonismo a serviço desses outros aspectos, não é? E veja, na perspectiva de que o aluno está aprendendo a aprender. É verdade. E também na perspectiva de que as crianças, elas se apaixonam por determinados temas e não é difícil fazer uma criança se encantar por certos temas. Quer dizer, eu já vi crianças se encantarem com vulcão, por exemplo. Tem, assim, sabe, todos os vulcões do mundo, quando que ele explodiu a última vez. Quer dizer, são temas que encantam as crianças e que são também maneiras de que ela crie em cima do conhecimento que a escola lhe dá, né? A escola lhe dá um conhecimento sobre vulcões, mas ela usa aquilo de uma maneira de explorar, de buscar, etc. A figura do gestor é também importante para promover essas aprendizagens, não é, Guilmar? Nós voltamos novamente com as funções do gestor. Exatamente. Criar espaços para esse protagonismo, para que o protagonismo se exerça, estimular os professores. Reservar tempo. Reservar tempo para isso, exatamente. Fazer uma articulação legal com as famílias, porque você faz articulação com as famílias, você consegue exatamente levantar centros de interesse, levantar atividades que os alunos normalmente fazem em casa e que podem desempenhar na escola e podem enriquecer as aprendizagens. Enfim, uma atuação nessa perspectiva de facilitar que essas aprendizagens se exercitem.